Hoje nós vamos falar sobre servidores de hospedagem. É bastante comum, muitos dos meus alunos e até pessoas aqui do próprio YouTube me perguntam qual é o servidor de hospedagem que eu uso, qual é o servidor de VPS para poder fazer o melhor projeto em 8N, o que melhor escala. E eu vou ser bem sincero com você, eu estou bastante surpreso em uma das minhas escolhas que eu fiz atualmente depois de testar e depois de muito pré-conceito. E olha, eu já testei inúmeras opções. Já testei a Amazon AWS em todos os planos top, já testei a DigitalOcean, já testei o Google Cloud e já também testei opções bem baratas como a Hetzner. E confesso que nem todas me surpreenderam como essa opção aqui que eu estou testando nesse momento. E logo mais a gente já fala qual é. Mas o ponto principal, quais são os meus objetos de análise? Primeiro é, claro, o custo. Isso porque o custo realmente é um limitador. Se você tiver todo o dinheiro do mundo, problemas de performance, de latência e tantos outros que vêm ao tempo que você cria automações mais complexas, eles vão desaparecer. Se o seu dinheiro é infinito, você pode comprar um data center e colocar na sua casa, o que não é o meu caso, eu acredito que não seja o seu também. Então a gente fica na eterna briga daquela balança do melhor custo e benefício para você então aproveitar. E dentro de todas essas opções, eu testei muito a Hetzner. Isso porque a Hetzner tem a proposta de ser um tipo de, de servidores que eles são de baixíssimo custos e, teoricamente, você ficaria bastante tranquilo aqui em colocar o seu servidor. E realmente, são servidores de baixo custo, são servidores que você pode ter aqui e contratar de uma forma muito fácil. Só que, ultimamente, eu andei, digamos, percebendo alguns tipos de comportamento dessa empresa que acabou me prejudicando um pouco em termos de performance e as minhas automações. Eu fui buscar, claro, algumas opções que coubessem dentro do pacote de preços da própria Hetzner, para que eu não tenha que deixar meu cartão de crédito novamente na Amazon e ter uma surpresa um pouco mais ou não tão agradável. Ok? Primeiro, vamos explorar agora aqui alguns pontos fortes da Hetzner, aquilo que eu acredito ser, digamos, alguns pontos interessantes. E é claro, o primeiro ponto que chama mais atenção nela são os custos. Isso porque elas têm instâncias que são de uso de custo otimizado, em que elas trazem aqui, claro, opções mais elaboradas, mais caras, mas de novo a gente cai naquela questão de custo-benefício. E se você olhar aqui nessas instâncias, nós temos aqui opções com duas CPUs, 4 GB de RAM, um bom SSD, e se a gente for pegar aqui eventualmente uma instância minimamente decente, a gente está trabalhando com uma perspectiva de 5,49 €, que daria basicamente aqui R$ 35 por mês. Mas a pergunta que fica é, tendo uma instância dessa, será que realmente vale a pena? Será que realmente vale a pena eu, digamos, contratar e indo só para o custo? Bem, tem muitas coisas que a gente precisa considerar. A primeira parte que eu considero aqui no caso da Hetzner é que a instância da Hetzner, eu estava aqui na frente do preço, vocês me desculpem. Então, no caso, a instância aqui da Hetzner, ela custa 5,50 € e ela traz aqui essas questões. Mas o ponto que a gente precisa pensar é como que ela tira esses custos. Primeiro, quando você vai no data center, você vê todos aqueles hacks são compartilhados. Então, quando um servidor VPS ele baixa o preço, ele tem que tirar de algum lugar. Então, muito provavelmente, se você cair nesse plano, não estou dizendo que são todos os planos assim, mas no caso, esse plano de custo otimizado, ele vai te colocar dentro de um rack compartilhado com tantas outras pessoas utilizando. Ah, mas meu site ele não é pesado, ele recebe 3 visitas por dia? Maravilha, então acho que a Hetzner é o ponto ideal para você considerar. Agora, se você estiver preocupado com outras questões como latência e performance, claro, você pode ir para opções um pouco mais elaboradas, como essa opção aqui, que agora sobe para R$ 10,99, que a gente vai fazer aqui uma cotação, que nós iremos fazer aqui uma cotação e daria R$ 70,90. E será que valeria a pena ainda com essa cotação de R$ 70 estar num data center que está do outro lado do continente, que eu tenho que passar por cabos subaquáticos e aumentar meu nível de latência? Bom, é isso que eu comecei a pensar e refletir muito quando encontrei a Hostinger. A Hostinger
que é um case que inclusive está patrocinando aqui o nosso canal, ela está entrando muito forte no Brasil. E eu tinha muito preconceito com servidores em empresas brasileiras. Isso porque eu não vou contar para vocês qual é o nome da empresa, só posso dizer que o nome da empresa começa com L. Eu tive péssimas experiências no passado. Então, eram servidores que ficavam caindo. Não é a Hostinger, porque a Hostinger começa com H, pelo amor de Deus. Então, eu tinha péssimas experiências com essa empresa que começava com L, beleza? L-O. E, cara, minhas coisas caíam, tinha muito problema de performance, e isso porque eu percebia que as coisas que estavam lá não eram muito bem gerenciadas. Muito provavelmente eles colocavam muitas pessoas dentro de hacks e compartilhavam muitos recursos e eles não tinham controle disso. Como é que eu sei? Porque eu deixava muitas vezes aplicações escaladas, extremamente escaladas, dentro do meu VPS, acessando o SSH, e simplesmente eles não podavam o número de recurso. Eu continuava consumindo memória, eu continuava consumindo CPU e as coisas não paravam por lá. Só que não tem mágica. Por quê? Porque se eu tinha esse tipo de benefício e safadeza, muito provavelmente estava acontecendo com outras pessoas e, portanto, a minha aplicação, em determinado período do tempo, ela era penalizada. Eu mesmo tenho um colega que, na época, ele tinha um site de loteria e tudo mais, e como tem a Mega da Virada, que é onde acontece o maior, digamos, caso de acessos e tudo mais, interesse por loteria, o site dele caía e não aguentava. E ele tinha lá o melhor plano, beleza? Devia casar com problemas de Natal e tudo mais. Então, eu vim com esse modelo mental aqui para Hostinger, até que a Hostinger decidiu me patrocinar e eu decidi dar uma chance, no caso aqui, para o produto de VPS deles, e foi uma grata surpresa. Isso porque já nessa VPS aqui, que ela tem basicamente duas vCPUs e 8 GB de memória, ela suportou muito bem, a latência é muito agradável de se utilizar. Quando você vem utilizando aqui o KVS, você vai fazer uma compra na Hostinger, ela vai te permitir colocar isso dentro dos seus data centers. E é claro que eu vou colocar aqui dentro do Brasil. No caso aqui, a nossa latência atualmente, de acordo com esse painel, está em 13 milissegundos, o que é ótimo como experiência para o seu cliente. Isso porque também, quando nós estamos utilizando o próprio N8N e tenho tantas outras automações aqui, o próprio N8N não é um tipo de aplicação extremamente leve. Quer dizer, ele é leve quando você constrói uma coisa simples e deixa aquela automação rodando. Mas utilizar o editor dele, que é o caso que você utiliza quando você está desenvolvendo, é uma experiência muito desafiadora quando você tem uma latência alta e um servidor de baixa performance, como é o caso da Hetzner. Então, o que eu entendi com esses novos planos da Hetzner e por que eu estou mudando toda a minha infraestrutura para Hostinger? Que eles se posicionaram como low cost e eles dobraram a aposta agora, realmente sendo low cost, porque eu acredito que seja quase impossível bater esse preço, por exemplo, de 3,49, apesar que tem uns adendos, como por exemplo, você precisa de alguma coisa aqui para o IPv4, apesar que aqui já está ligada, mas se você quiser backup, alguma outra coisinha, isso vai ter um custo adicional, não é exatamente o fim do mundo, mas vai ter alguma coisa de custo, ok? Mas, na minha opinião, não vale a pena, porque eles dobraram a aposta e também baixaram muito a performance. Então, se você hoje é uma pessoa que quer entrar dentro do universo do N8N, se você quer uma boa máquina, eu recomendo entrar na KVM2 para começar, que é um tipo de configuração que para mim ficou bastante fluida. Eu já fiz uma série de tutoriais aqui no próprio YouTube, tutoriais criando um microsas do zero, e ficou bastante evidente essa situação. E eu não quis entrar nesse tipo de detalhe antes de realmente experienciar. Então você pode assistir até na série desenvolvendo um microsas do zero, como é fluido essa experiência. E você também, claro, pode ter aqui momentos de assinatura diferente. Você pode colocar aqui para ficar um mês, 12 meses ou então 24 meses, que, claro, o seu nível de comprometimento aumenta e por isso o preço baixa. Então pode chegar a R$ 40,99. Vale a pena? Vale, principalmente por conta do terceiro ponto aqui, que é um terceiro ponto muito importante. Os preços estão em reais. Quando você vai para esses servidores mais robustos, como DigitalOcean, a Amazon AWS, Google Cloud, os preços estão em dólar. E como a gente tem essa flutuação do câmbio
a depender de situações externas, como por exemplo, petróleo, agora os Estados Unidos está rodando uma treta com a Venezuela e tantas outras coisas que influenciam toda essa balança comercial e acaba respingando no preço do dólar para a gente aqui. Pagar algo em real é um alívio para as contas do dia a dia, para a sua empresa e também para o seu cliente. E você pode até contratar outras máquinas, como por exemplo, essa máquina aqui, o KVM8, que ela já vai ter 8 núcleos de vCPU, 32 GB de RAM, o que daria para você colocar mais de um cliente e até, quem sabe, utilizar a Hostinger para colocar múltiplos clientes e trazer aqui o seu SaaS. Fechou? Então, esse aqui, no caso, é o meu é o meu posicionamento conforme vocês estão me perguntando sobre servidores de hospedagem, o que eu estou utilizando. O que mais que eu utilizo? Para poder fazer toda a instalação, eu já tenho vídeos aqui no canal, no primeiro vídeo da série Desenvolvendo o MicroSaaS do Zero, eu entrego esse checklist, e eu sigo aqui exatamente esse checklist em Excel, bem fácil, você vai executando esses comandos aqui embaixo. A tela está bem pequenininha, porque o objetivo aqui não é, eventualmente, desvendar todos os pontos, mas esse checklist aqui é bem fácil e tranquilo. Corre lá, assiste o primeiro vídeo da série MicroSaaS Desenvolvendo do Zero, a qual eu desenvolvo todo o MicroSaaS dentro da Hostinger. Se você tem uma outra alternativa, se você tem eventualmente um outro tipo de servidor, eu gostaria também de escutar a sua opinião. E se você quer aprender a criar automações do zero, eu deixo então como sugestão Smart Dev Academy 2.0. Está nos últimos dias aqui de promoção, isso porque nós iremos se reposicionar como uma infraestrutura ou como um curso que provê soluções completas, até porque o próprio N8N se popularizou, é bem verdade, só que ele não é mais suficientemente completo para criar soluções a qual os clientes estão solicitando, como por exemplo telas, como por exemplo Scala. Então nós iremos trazer aqui conteúdos ainda mais completos, como Kestra, como desenvolvimento de aplicações utilizando React, tudo isso com inteligência artificial. E a Smart Dev Academy está com os últimos dias nesse preço, que é o preço ainda de Black Friday, vou ser bem sincero com você. Acesso vitalício a 12 de R$ 57. Nós iremos aumentar no primeiro aumento para R$ 1.297 e depois nós iremos se reposicionar a 1.997 com o tempo por passando e caso, obviamente, tudo isso dê certo, né, na questão de se reposicionar e tudo mais. Mas se você quer garantir todo esse conteúdo e quer pegar carona em todo esse reposicionamento pagando muito barato, o link está aqui, não deixe de participar. Até o próximo vídeo, um forte abraço, tchau, tchau.